Olá a todos, bem-vindo ao espaço virtual do Centro Espírita Luz da Esperança de São Francisco de Assis. Espaço esse que é utilizado para que a gente possa discutir algumas passagens do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um dos livros base da doutrina espírita. E essa discussão, essa reflexão, ela permite que a gente possa aplicar de uma forma bastante positiva os ensinamentos do Cristo no nosso dia a dia, nas nossas relações interpessoais, nas nossas relações profissionais. Meu nome é Fabiano Rodenbusch e faço parte do corpo de palestrantes do CELI. E hoje convido vocês a discutirmos o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como tema: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Extremamente importante esse capítulo, porque ele está centrado num dos pilares da doutrina espírita, que é a reencarnação. E a partir do entendimento da reencarnação e dos ensinamentos de Kardec, nós podemos começar a olhar com outros olhos absolutamente tudo aquilo que nos rodeia, tudo aquilo que acontece conosco no dia a dia, permitindo que a gente tenha uma visão muito mais esperançosa e amorosa acerca do que acontece com a gente ou o que acontece com os outros, com os nossos amigos, com os nossos familiares. Mas é importante nesse momento a gente entender que a gente está abordando um dos pilares principais da doutrina espírita, focado num tema bastante particular, que é o seguinte: a reencarnação fortalece os laços de família. Então olha que interessante é a discussão que a gente vai ter nesse momento. A gente vai tentar unir o pilar reencarnação com o pilar família, mas tentando obedecer esse ensinamento de que as reencarnações vão fortalecer os laços de família. Então a primeira coisa que a gente tem que se questionar é: quem é a minha família? Quem são os meus familiares? O que a doutrina espírita nos ensina sobre os laços de família? Antes de qualquer coisa, eu peço a vocês para fazerem um exercício de deixarmos para trás qualquer entendimento prévio que a gente possa ter sobre o que significa ser a nossa família. Porque quando a gente tenta abordar com a ótica espírita e reencarnacionista, a nossa família, a nossa pequena bolha, ela se expande para um tamanho que às vezes a gente não consegue mensurar. Ela não é só os meus pais, meus avós, meus irmãos, meus primos, meus tios. Ela é muito maior que isso. Porque o que eu estou vendo hoje, neste momento, encarnado na Terra, é uma pequena fração desses espíritos. Então é importante a gente começar a entender os laços de família para começar a compreender, quem sabe aceitar, a complexidade que é estar dentro de uma família. E quando eu falo complexidade, a gente tem que lembrar que a gente às vezes é inundado de tantas informações positivas e muitas vezes negativas sobre dinâmicas que acontecem em famílias que a gente chega a questionar o papel de um pai, de um filho, de uma mãe, de uma madrasta, de um padrasto, de um enteado dentro de um contexto familiar. Então vamos começar do começo. A doutrina espírita nos fala que nós somos espíritos vivendo uma experiência na carne, e que para viver a experiência na carne nós temos que estar inseridos dentro de um contexto social, dentro de um contexto familiar, porque é através da carne que a gente consegue reencarnar. Então, isso não significa que os meus laços afetivos estão circunscritos somente naqueles que fazem parte da minha família hoje. E também não significa que os maiores laços emocionais e afetivos que eu tenho são com essas pessoas neste momento. Podem ser com outras que não vieram nessa reencarnação, que estão no plano espiritual seguindo a sua jornada. Isso já explicaria muito a dinâmica de algumas famílias, de pessoas que se acham estranhas dentro de um núcleo familiar. Segundo ponto, entendendo que existe uma dinâmica familiar, entendendo que nós somos consequência das nossas infinitas reencarnações, a gente pode começar a aceitar
através da doutrina espírita, que a gente está neste momento dentro de um contexto familiar para um aprendizado. E se eu fortaleço esses laços familiares nesse aprendizado, na medida que nós evoluirmos e reencarnarmos, sendo ou não com essas mesmas pessoas, mas com esse núcleo de espíritos, o elo que a gente tem vai sempre se fortalecer. Mas a gente tem que pensar que essas reencarnações, elas são centenas, milhares, não uma, não duas, não três, não quatro, não 10, muito menos 100. Milhares de reencarnações de um núcleo espiritual que, na medida que eles vão evoluindo, as afinidades vão se sedimentando e os elos familiares da família espiritual vão aumentando. Ah, Fabiano, mas você está falando de um contexto familiar que dá certo. Você está falando de um contexto familiar que funciona, onde as pessoas se amam. Ok? Esse é o primeiro exemplo que eu quero trazer para a nossa discussão. Espíritos que vêm em família, que criam elos como pais, mães, filhos. O que é um amor incondicional por um filho? Numa outra existência, se eu vier como pai dos meus pais, que são meus pais nessa existência, se eles vierem como os meus filhos, eu vou aumentar ainda mais a relação, o elo, o amor incondicional. E assim as coisas vão se fortalecendo. Isso é extremamente importante, porque, via de regra, espíritos que são afins, que se gostam, que se amam, se ajudam e se permitem, ao longo das eras, virem se ajudando nesses núcleos familiares. Com isso, os elos se fortalecem. Ok, isso eu entendi, isso é fácil entender. Eu gosto do meu filho, eu amo meus pais, na outra vida, se algum deles vierem, esse amor já vai existir como uma semente extremamente forte e isso vai se fortalecendo. Mas, e agora, Fabiano? E essas famílias que a gente vê na televisão que se destroem? Infelizmente, a gente tem que trazer esse assunto, que brigam, que não se gostam. E as crianças abandonadas, e as crianças que não são bem amadas, e os pais que são maltratados, e os pais idosos que são largados. Que contexto é esse dentro da doutrina espírita, já que você falou que as reencarnações fortalecem os elos familiares? Para que a gente comece a entender esse outro lado da dinâmica familiar, a gente tem que entender que nós somos espíritos em evolução. E nem todo mundo está pronto e apto para perdoar, nem todo mundo está pronto e apto para entender a sua dinâmica familiar. E muitas vezes nós somos colocados num aprendizado dentro de um contexto familiar para que a gente comece, pessoal, a exercitar o amor. Começar a entender o que é amor. Talvez ser amado por um segundo, pela primeira vez na sua existência, dentro de um contexto familiar. Então, se a gente olhar esta encarnação, neste momento, aquele ato pontual, a gente vai achar que não existe justiça divina, a gente vai achar que existe algum equívoco, alguma coisa aconteceu errado. Mas se a gente olhar a longo prazo e já saber que esses espíritos provavelmente já vêm numa dinâmica conflituosa, pode ser que aquele ato, aquele momento que a gente viu que hoje choca, pode ter sido o melhor que eles já conseguiram fazer até então. E aí vinha a esperança da reencarnação, para a próxima melhorar um pouco mais. Ou será que nós sempre fomos assim? Sempre respeitamos nossos pais, amamos nossos filhos, questionamos o abandono. Então é importante a gente ter a compaixão de se colocar no lugar do outro e ver que, quem sabe, um dia não fomos assim também. Então, esse outro lado dessa família que às vezes nos choca, também é um exemplo de estreitar laços familiares. Porque muitas vezes a espiritualidade coloca dentro de um núcleo familiar desafetos, para que eles comecem nessa dinâmica familiar a se respeitarem, a se amarem, para que a gente consiga cada vez mais evoluir como espírito e começar a criar afinidades.
Então é extremamente importante que a gente possa, nesse momento, parar e se questionar. Quem é minha família? Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Será que realmente aquela família que bate no meu coração é a que eu estou hoje, encarnado? Será que eu não tenho amigos, parentes, vizinhos, quem quer que seja, que às vezes eu me questiono, será que eu gosto mais deles que a minha real família, a minha família de carne? Será que isso está errado sentir? Então agora com essa ótica que a gente traz de que existe uma família da carne, do corpo, uma família espiritual, que a gente possa olhar com outros olhos. E se essa família que a gente está inserido num contexto, ela me traz, ou eu trago, tumulto, conflito, por que não repensar o porquê disso? Por que não repensar qual o aprendizado que isso está querendo me trazer, para que eu possa fortalecer com esses irmãos os laços de amor, de tolerância, de compreensão? O que será que eles aceitaram fazer no plano espiritual para hoje me acolher? Que esforço será que eles estão fazendo para que eu possa, nessa existência, evoluir? E eu posso pensar o contrário também. Que exercício eu estou fazendo para permitir que esses aí sejam meus pais, meus irmãos, meus filhos, possam estar evoluindo? A dinâmica familiar, meus irmãos, ela é muito complexa. Mas na medida que a gente entende que existe a reencarnação e se aceita como um espírito em evolução, a gente se permite pensar um pouco fora da caixa. Se permite não julgar olhando famílias alheias, mas entender que ali tem um contexto complexo e um aprendizado para que eles possam evoluir. E que dentro da minha família, dentro do meu contexto, eu possa também dar o meu melhor, mas entender que quando eu errar, eu vou ter a oportunidade de tentar melhorar. Muitas vezes nessa existência mesmo, se não possível, em outras. Então, a partir de agora, que a gente não se questione, não se puna, não se sinta errado por muitas vezes ter afinidades maiores com pessoas que não são da nossa família. E que a gente possa compreender cada vez mais essas dinâmicas complexas da nossa família. Que ali dentro tem algum aprendizado que a gente tem que ter. E nesse momento, para deixar a todos com uma reflexão, vamos pensar quem é minha família, quem são os meus irmãos. Como Cristo disse um dia, quem são os meus irmãos se não todos que estão aqui? Quem é minha família se não todos que vieram me ver? Somos todos irmãos habitando uma única casa que é o planeta Terra. E que a gente possa entender e compreender que isso é o mais importante. Porque no dia que eu entender que eu sou irmão de todo mundo e todo mundo é meu irmão, vai doer no meu coração quando um desconhecido estiver passando fome. Vai doer no meu coração quando o desconhecido quiser um ombro amigo para conversar. Vai doer no meu coração quando eu enxergar irmãos meus se matando, brigando. Esse talvez seja um grande aprendizado que nós temos que aprender como habitantes desse planeta, nesse momento em que vivemos. Obrigado a todos, que tenha sido um vídeo bastante proveitoso e que traga muitas reflexões, meus irmãos. Paz e luz.